Olá, a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 17, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, no verso de número 10, Jesus nos ensina a orar dizendo: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? Que venha o seu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diz a Escritura. E o reino de Deus, já dizia Paulo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você tem vivido uma vida injustiçada, se você não tem tido paz e nem alegria de viver, eu te convido a crer no Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este Evangelho é poder, é um convite a receber o reino de Deus. Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, agora, na oração do Pai Nosso, nós vamos conhecer a vontade do reino, que é: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Olha o que diz na sequência: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É vontade de Deus que suas necessidades sejam supridas, que suas necessidades materiais, que o alimento, que a vestimenta, que aquilo que você necessita para viver, que isso não lhe falte. Lá ainda, olha, em Mateus 6, no verso de número 31, Jesus disse: Não andeis inquietos, dizendo que vamos comer ou beber, com o que nos vestiremos, porque, olha, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, Deus, ele sabe que você precisa destas coisas e de tudo. Deus sabe. Mas aí Jesus disse: não fique inquieto, não fique ansioso. Olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque é a vontade de Deus. Que não lhe falte. Lembra do salmista, o salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então confie no Senhor, receba o reino dele na sua vida. Acredite, Jesus é um rei e ele está reinando. O Pai deu a ele todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E em breve ele voltará. E olha aqui, olha, ainda diz, é vontade do Pai que os nossos pecados sejam perdoados. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que têm pecado contra nós, ou perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a vontade de Deus é nos perdoar, perdoar nossas falhas, nossos pecados, nossas dívidas, assim como também perdoamos aqueles que nos prejudicam. Então, olha, esta é a vontade de Deus. E ainda na sequência diz também: não nos induzas à tentação. Então a vontade de Deus é que você não caia em tentação, é te livrar de todo mal. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a oração do Pai Nosso nos revela o reino de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é suprir as nossas necessidades, pão nosso de cada dia, não nos falte. A vontade de Deus é perdoar as nossas dívidas, nossas ofensas, nossos pecados. A vontade de Deus é que também perdoemos aqueles que nos prejudicam. A vontade de Deus é que não caiamos em tentação e que nenhum mal, olha, venha sobre a nossa vida. Livra-nos do mal. Então o reino de Deus tem isso, tem justiça, paz e alegria. Por quê? Porque haverá suprimento, porque haverá resposta na sua vida, tanto espiritual quanto material, porque também haverá, olha, proteção, segurança, perdão, favor e graça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lembre-se sempre desta passagem de Romanos capítulo 14, no verso 17. Porque o adversário espiritual e mesmo os problemas dessa vida vão tentar te jogar para baixo,
vão tentar colocar na sua mente que não há solução, que tudo é uma grande injustiça, não existe paz, não existe alegria. Olha, neste mundo corrompido, você só vai se decepcionar. Mas no reino de Deus tem paz, tem justiça, tem alegria para a sua alma. Jesus é o rei deste reino e o convite é acreditar nele, entregar nossa vida a ele, se submeter ao seu governo, porque, olha, ele é o nosso rei. Amém? Um dia todas as nações da terra entenderão o evangelho do reino. Aquilo que eu e você temos entendido, um dia o mundo vai entender. E naquele dia, o Messias reinará em toda a terra, porque a Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. E aí então virá o fim desta era de sofrimento, de dor, de injustiça, de maldade, aonde o pecado tem aumentado, o amor tem esfriado e mesmo o conhecimento de Deus tem sido atacado. Mas Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o reino de Deus e a sua justiça vão prevalecer. E você já pode fazer parte desse reino hoje, agora. Meu querido, é uma condição espiritual, é uma posição de espírito. Qual tem sido a sua posição espiritual? Você precisa ter esse entendimento. Deus te chama para uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso é uma condição espiritual e isso vai refletir na sua vida. Assim como você tem uma condição espiritual ruim, atitudes ruins que vão atrair coisas ruins para a sua vida, se você tiver uma postura espiritual de fé e na presença de Deus, então você vai atrair a justiça de Deus, a sua alegria, a paz. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu, ressuscitou ao terceiro dia. E olha você aqui, ouvindo falar dele, ouvindo falar da sua mensagem, cerca de 2000 anos depois, porque este reino, ele não pode ser destruído, porque este reino não pode ser abalado. Venham os escândalos, venham as perseguições, mas o reino de Deus e a sua justiça não serão abalados. Jesus disse: o inferno se levantará, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele está falando do seu reino, ele não está falando apenas de uma instituição, de um CNPJ, ele está falando de um reino. Então, olha, o reino de Deus é espírito, porque Deus é espírito. E um dia, todos os povos da terra entenderão esta mensagem e viverão nesse estado de espírito. E o próprio Senhor Jesus se manifestará em glória para então reinar neste mundo em um novo tempo. Mas agora, olha, para hoje, o chamado de Deus é: venha o teu reino. Que você possa orar, que você possa buscar o reino de Deus, a sua justiça, que você possa fazer parte deste reino. Porque, olha, ele vai suprir as suas necessidades, ele vai te abençoar. Se lhe falta saúde, ele te cura. Se lhe falta algo, ele é o seu pastor e nada te faltará. Que Deus te abençoe e se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com mais pessoas.